O que devemos procurar quando escolhemos uma proteína whey? Quais são as principais diferenças entre um concentrado, um isolado e um hidrolisado? Será que essas diferenças são de facto relevantes? É óbvio que um dos primeiros aspectos que uma pessoa tem em consideração quando procura um suplemento whey, proteína de soro de leite, é de facto o preço. Mas o preço não reflete, obviamente, a qualidade do produto em si e devemos, no fundo, ter outros critérios que nos ajudem a perceber de facto se uma proteína é de boa ou de má qualidade. Na verdade, ser concentrado, isolado ou hidrolisado, pouca diferença fará. Será provavelmente um dos aspectos com menos importância para atestar a qualidade de uma proteína, tendo em conta que praticamente todos os produtos no mercado já apresentam uma concentração proteica de 80% ou mais. Portanto, as diferenças relativamente ao teor por dose tendem a ser bastante baixas. Mas quais então as diferenças entre um concentrado e um isolado de proteína de soro de leite? Já vamos falar um pouco adiante sobre os hidrolisados. Basicamente, tem a ver com o grau de refinamento do processo de microfiltração, tendo em conta que processos de troca iónica que alteram as propriedades das proteínas já não são utilizados pela maior parte das marcas, precisamente por essa alteração que se manifesta também na funcionalidade da própria proteína. Nos isolados nós encontramos de facto uma concentração de proteína ligeiramente superior aos concentrados. Elas tendem de facto a ter um processo de filtração mais refinado, mas diferença é essas que se limitam a 1 a 2 gramas por dose, portanto que não têm qualquer expressão e não existem evidências de qualquer diferença no que toca ao aumento da síntese proteica ou até em potenciais resultados quando comparamos um concentrado com um isolado. O único grupo de pessoas que poderia de alguma forma beneficiar da utilização dos isolados seriam indivíduos altamente intolerantes à lactose, tendo em conta que, tendencialmente, os isolados tendem a apresentar então um teor de hidratos de carbono em geral e de lactose inferior aos concentrados. Mas para a maior parte das pessoas não fará certamente diferença alguma, desde que a concentração proteica do produto seja superior a 80%, como a maioria dos suplementos que já existem no mercado. Mais importante do que verificar se é um isolado, se é um concentrado, será provavelmente atestar a origem do produto. E sim é um problema, tendo em consideração que a maior parte das marcas não fornecem informação quanto ao produtor, sendo elas essencialmente embaladoras, portanto não tendo produção própria desta proteína de soro de leite. E além disso, garantias de que não são adicionadas outras fontes de azoto, nitrogênio, que aumentam o teor proteico do produto, mas não à custa da matéria-prima que nos interessa, ou seja, da whey, da proteína de soro de leite. Isto porque glutaminas, BCAAs, creatina, glicina, etc., vários tipos de aminoácidos e de aminas podem ser adicionados ao produto e até, no fundo, como marketing ou como estratégia de marketing, serem aproveitados para uma potencial efeito acrescido do produto, mas na verdade aquilo que se está a fazer é reduzir o custo para o fabricante, tendo em consideração que a proteína de soro de leite como matéria-prima tende a ser mais cara do que estes aminoácidos que são, no fundo, adicionados. E portanto, se nós queremos, no fundo, alguns extras à proteína, comparemos estes produtos à parte e quando procuramos então um produto, um suplemento de proteína de soro de leite, focamos então na qualidade dessa matéria-prima e dessa proteína. Existem 3, talvez mais, grandes produtores de proteína de soro de leite a nível mundial. Temos a Volac, temos a Carberry, temos a Glanbia, portanto todos eles atestando qualidade aos seus produtos e portanto já com bastante presença no mercado e no fundo todos os produtos que têm o seu selo, no fundo dão algumas garantias de qualidade no que toca a essa matéria-prima. E relativamente aos hidrolisados, qual a diferença entre um hidrolisado, um isolado e um concentrado? Bom, os hidrolisados no fundo não são mais do que proteínas pré-digeridas, portanto que sofrem uma ação enzimática, isto é a mística, que é uma lática, uma ação enzimática que digere de alguma forma essas proteínas, fazendo com que a sua assimilação seja teoricamente mais simples. É verdade que a absorção é mais rápida,
com o hidrolisado. O pico de concentração de aminoácidos em circulação com o hidrolisado atinge cerca de 20 minutos após ingestão, enquanto que necessitamos de 60 a 90 minutos para que ele seja atingido com um isolado ou um concentrado. No entanto, a taxa de assimilação e a taxa a que os aminoácidos aparecem em circulação não é superior com um hidrolisado comparativamente a um isolado ou um concentrado. Ou seja, apenas o pico é atingido mais cedo, mas a taxa de assimilação e de aumento da aminoacidemia não é superior, pelo que, na prática, não faz qualquer diferença mesmo no que toca ao aumento e à estimulação da síntese proteica. É também verdade que muitos dos produtos que estão presentes no mercado misto hidrolisados apresentam um grau de hidrólise também mais baixo do que seria necessário para, de alguma forma, poder aproveitar os benefícios ou os eventuais aumento a nível da absorção, velocidade de absorção a nível intestinal. Isto porque o aumento do grau de hidrólise, no fundo, leva a que haja uma alteração do próprio sabor da proteína, torna-a extremamente ácida e muito pouco apelativa para o consumidor, pelo que as marcas terão certamente alguma dificuldade em vender um hidrolisado proteico com um sabor que seja agradável para o consumidor, mesmo com a adição de edulcorantes e aromatizantes de vários tipos, pelo que o grau de hidrólise tende a ser relativamente baixo e este efeito a nível da diferença da velocidade e do aumento da velocidade, ou seja, o pico de concentração de aminoácidos precoce, seja de alguma forma diluído. Portanto, a verdade é que apenas indivíduos alérgicos à proteína láctea e a proteínas ou frações proteicas presentes no soro de leite poderiam de alguma forma beneficiar no hidrolisado. E na verdade os hidrolisados surgiram primeiramente na nutrição infantil para evitar então em casos de alergia à proteína láctea. Isto porque a digestão, portanto esta pré-digestão enzimática, faz com que a maior parte dos epítopos alergénicos seja destruída e seja obviamente muito menos reativa para o sistema imunitário, mas benefícios esses que não se verificariam para a maioria da população. Portanto, mais importante do que optar por um concentrado, um hidrolisado, um isolado, é atestar a qualidade da matéria-prima através dos selos e garantias de qualidade que os produtores dão a esses mesmos produtos. Algo que é difícil, tendo em conta que muitas das marcas no mercado não nos dizem de forma clara quem são os produtores, caso não sejam, obviamente, eles próprios. Torna-se assim difícil optar ou estabelecer este tipo de critério, mas de facto existem algumas proteínas no mercado que nós sabemos a sua origem, que podem de alguma forma dar algum grau de garantia relativamente à qualidade do produto em si. Algo importante também é tentar fugir, entre aspas, aos produtos ou cuja lista de ingredientes aparecem vários aditivos que são escusados neste tipo de produtos, que devem ser limitados de facto à proteína de soro de leite, a adoçantes, a espessantes, a aromatizantes e não mais do que isto. Portanto, não são necessárias a adição de BCAAs. A proteína de soro de leite já tem uma quantidade de BCAAs mais do que suficiente. Cerca de 25% dos aminoácidos presentes na proteína de soro de leite já são aminoácidos de cadeia ramificada. Portanto, a sua adição apenas faz com que haja uma menor quantidade, digamos assim, de matéria-prima e redução dos custos de produção, apesar de, em termos de marketing, isso possa ser uma estratégia até de alguma forma poderosa. Um bom produto de proteína de soro de leite, de facto, não precisa de mais nada, ou seja, por si será suficiente para aqueles que são os objetivos, que é, no fundo, aumentar de alguma forma o teor proteico de um indivíduo àquilo que são as suas necessidades estipuladas, ou por questões de comodidade no que toca à distribuição dos macronutrientes no dia e na altura ou no momento em que a atividade física é implementada.